Você já se perguntou como os cientistas conseguem medir a distância até uma estrela que está a trilhões de quilômetros de distância? Como é possível saber que Próxima Centauri, nossa vizinha estelar mais próxima, está exatamente a 4,2 anos-luz da Terra? A resposta vai te surpreender. Usamos o mesmo truque que você faz quando pisca um olho e depois o outro para ver seu dedo pular na sua frente. Isso mesmo, existe um método genial chamado paralaxe estelar, que revolucionou nossa compreensão do universo e que você pode entender perfeitamente em poucos minutos. E o mais incrível, esse método usa apenas geometria básica e o movimento natural da Terra ao redor do Sol. Prepare-se para descobrir como medimos o imensurável e como uma técnica aparentemente simples abriu as portas para mapearmos nossa galáxia inteira. Hoje você vai entender não apenas como funciona a paralaxe estelar, mas também por que ela foi tão difícil de detectar que sua descoberta demorou séculos e como ela se tornou a base fundamental para todas as medições de distâncias cósmicas que conhecemos hoje. Vamos começar com algo que você já fez milhares de vezes sem perceber. Estenda seu braço e levante o dedo indicador. Agora feche um olho e observe onde seu dedo aparece em relação ao fundo. Feche esse olho e abra o outro. Notou como seu dedo parece ter saltado para o lado? Isso é paralaxe. A paralaxe estelar funciona exatamente da mesma forma, mas em uma escala cósmica impressionante. Em vez de usar seus dois olhos, os astrônomos usam duas posições diferentes da Terra em sua órbita ao redor do Sol. E em vez do seu dedo, eles observam estrelas distantes. Imagine que você está observando uma estrela em janeiro, quando a Terra está de um lado do Sol. 6 meses depois, em julho, a Terra estará do lado completamente oposto do Sol, a cerca de 300 milhões de quilômetros de distância da posição anterior. Essa mudança de perspectiva faz com que a estrela pareça se mover ligeiramente em relação às estrelas muito mais distantes ao fundo. Esse movimento aparente é minúsculo. Estamos falando de ângulos menores que um segundo de arco, que é como tentar enxergar uma moeda de R$1 a uma distância de 200 quilômetros. Mas é justamente essa medição microscópica que nos permite calcular distâncias astronômicas com precisão impressionante. A paralaxe estelar tem uma história dramática que durou séculos. No século XVI, quando Copérnico propôs que a Terra girava ao redor do Sol, seus críticos tinham um argumento aparentemente devastador. Se a Terra realmente se move, por que não vemos as estrelas mudarem de posição? Tycho Brahe, um dos maiores astrônomos da época, usou exatamente esse argumento contra o heliocentrismo. Ele sabia que se a Terra se movesse, deveria haver paralaxe estelar. Como não conseguia detectá-la com os instrumentos da época, concluiu que ou a Terra não se movia, ou as estrelas estavam absurdamente distantes, algo que parecia impossível de imaginar naquela época. O que Tycho não sabia é que as estrelas estão realmente absurdamente distantes. Tão distantes que os ângulos de paralaxe são menores do que qualquer instrumento do século XVI poderia medir. Foi preciso esperar até 1838 para que Friedrich Bessel, usando um heliômetro ultra-preciso, finalmente conseguisse medir a primeira paralaxe estelar da história. A estrela escolhida foi 61 Cygni, e Bessel descobriu que ela tinha uma paralaxe de apenas 0,314 segundos de arco. Para você ter uma ideia de quão pequeno é esse ângulo, é como tentar medir a largura de um fio de cabelo visto a uma distância de 10 metros. Essa medição provou definitivamente que a Terra se move e revelou que mesmo as estrelas próximas estão a distâncias inimagináveis. Agora vem a parte mais fascinante. Como transformamos esse ângulo microscópico em uma distância real? A matemática por trás é surpreendentemente elegante e usa trigonometria básica. Quando medimos a paralaxe de uma estrela, estamos essencialmente criando um triângulo gigantesco no espaço. A base desse triângulo é a órbita da Terra.
cerca de 300 milhões de quilômetros de diâmetro. Os dois outros lados do triângulo se estendem da Terra até a estrela observada. O ângulo de paralaxe é metade do movimento total aparente da estrela durante 6 meses. Uma vez que temos esse ângulo e conhecemos o tamanho da base do triângulo, a órbita terrestre, podemos calcular a distância até a estrela usando trigonometria simples. Os astrônomos criaram até uma unidade de medida especial baseada na paralaxe, o parsec. Um parsec é a distância na qual uma estrela teria uma paralaxe de exatamente 1 segundo de arco. Essa unidade é tão útil que se tornou padrão na astronomia. Para você ter uma referência, um parsec equivale a aproximadamente 3,26 anos-luz. A estrela mais próxima do Sol, Próxima Centauri, tem uma paralaxe de 0,7687 segundos de arco. Usando a fórmula simples, de que a distância em parsecs é igual ao inverso da paralaxe em segundos de arco, descobrimos que Próxima Centauri está a 1,3 parsecs de distância, ou cerca de 4,24 anos-luz. Medir paralaxe estelar é uma das tarefas mais desafiadoras da astronomia. Os ângulos envolvidos são tão pequenos que qualquer vibração, mudança de temperatura ou imperfeição no equipamento pode arruinar completamente a medição. Para você entender a dificuldade, imagine tentar medir o diâmetro de uma moeda vista de uma distância de 100 km, mas com a precisão necessária para distinguir se ela é uma moeda de 10 centavos ou de 25 centavos. É exatamente esse nível de precisão que os astrônomos precisam alcançar. Durante o século XIX, apenas cerca de 60 estrelas tiveram suas paralaxes medidas com sucesso. Cada medição exigia meses de observações cuidadosas, instrumentos de precisão extrema e cálculos matemáticos complexos. Era um trabalho de paciência monumental. A situação mudou dramaticamente com o advento da tecnologia espacial. Em 1989, o satélite Hipparcos foi lançado especificamente para medir paralaxes estelares do espaço, onde não há interferência da atmosfera terrestre. Esse satélite mediu as paralaxes de mais de 100 mil estrelas com precisão sem precedentes. Mais recentemente, a missão Gaia da Agência Espacial Europeia elevou essa precisão a níveis quase inacreditáveis. Gaia pode medir ângulos de paralaxe com precisão de microsegundos de arco. Isso é 1000 vezes mais preciso que o Hipparcos. Com essa precisão, podemos medir distâncias de estrelas até dezenas de milhares de anos-luz de distância. A paralaxe estelar não é apenas uma curiosidade científica. Ela é literalmente a base de toda a escala de distâncias cósmicas. Sem ela, não teríamos como calibrar outros métodos de medição de distâncias no universo. Pense na paralaxe como o primeiro degrau de uma escada cósmica gigantesca. Para estrelas muito distantes, onde a paralaxe se torna impossível de medir, os astrônomos usam outros métodos, como estrelas variáveis, cefeidas ou supernovas tipo Ia. Mas todos esses métodos precisam ser calibrados usando estrelas cuja distância conhecemos através da paralaxe. Essa calibração é crucial para determinar a idade do universo, a taxa de expansão cósmica e até mesmo para a busca por planetas habitáveis. Quando descobrimos um exoplaneta orbitando uma estrela distante, precisamos saber exatamente a que distância essa estrela está para determinar se o planeta está na zona habitável. A paralaxe também nos ajudou a entender a estrutura da nossa própria galáxia. Ao medir as distâncias de milhares de estrelas, pudemos mapear os braços espirais da Via Láctea e determinar nossa posição dentro dela. Descobrimos que estamos em um braço espiral menor, a cerca de 26 mil anos-luz do centro galáctico. Apesar de toda sua importância, a paralaxe estelar tem limitações claras. Mesmo com a tecnologia mais avançada, só conseguimos medir paralaxes de estrelas relativamente próximas, até algumas dezenas de milhares de anos-luz. Isso pode parecer muito, mas nossa galáxia tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro. Então, ainda estamos limitados a uma pequena vizinhança cósmica.
Para estrelas mais distantes, os ângulos de paralaxe se tornam tão pequenos que ficam perdidos no ruído dos instrumentos. É como tentar ouvir um sussurro em meio a uma multidão gritando. Tecnicamente o som está lá, mas é impossível de detectar. O futuro promete avanços ainda mais impressionantes. Telescópios espaciais futuros poderão medir paralaxes com precisão ainda maior, estendendo nosso alcance para regiões mais distantes da galáxia. Alguns projetos propostos poderiam usar múltiplos satélites trabalhando em conjunto, criando uma base de observação ainda maior que a órbita terrestre. Existe até a possibilidade de usar o movimento do próprio Sol através da galáxia para criar uma paralaxe secular, medindo como as estrelas parecem se mover ao longo de décadas conforme nosso sistema solar viaja pelo espaço. Essa técnica poderia, teoricamente, nos permitir medir distâncias de estrelas em toda a galáxia. E aí, conseguiu perceber como algo aparentemente simples como piscar um olho pode nos levar a descobertas cósmicas impressionantes? A paralaxe estelar é realmente uma das técnicas mais elegantes da astronomia. Usa apenas geometria básica para medir distâncias que nossa mente mal consegue compreender. Desde aquela primeira medição histórica de Friedrich Bessel, em 1838, até as missões espaciais ultra-precisas de hoje, a paralaxe estelar continua sendo nossa ferramenta fundamental para mapear o universo. Ela nos mostrou que vivemos em um cosmos muito maior do que nossos ancestrais jamais imaginaram, e ao mesmo tempo nos deu as ferramentas para explorá-lo cientificamente. Da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se de que cada ponto de luz que você vê teve sua distância medida usando essa técnica incrível. E que por trás de cada número, 4,2 anos-luz para a Próxima Centauri, 8,6 anos-luz para Sirius, existe uma história de precisão científica e dedicação humana impressionantes. Se você ficou fascinado com essa jornada pelo cosmos, não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre os mistérios do universo. E me conta nos comentários, qual descoberta astronômica mais te impressiona? Até a próxima exploração cósmica!